Boa noite, então começando mais uma live do IARGS. Agora a gente já tá para valer. Faltam uns minutinhos ainda, mas eu já vou ir vendo se o doutor Eduardo consegue entrar, que eu acho que agora vai dar tudo certo. A gente já fez alguns testes antes, não sei se alguém nos assistiu. Hoje o tema da live é sobre as eleições municipais de 2020 e as questões constitucionais com relação ao adiamento da data. Vamos aguardar o doutor Eduardo, se ele entra na live. O doutor Eduardo Crefe Machado Carrion é professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da URGS e da Faculdade de Direito da FMP, da Fundação do Ministério Público. Ele já foi agraciado com o título de comendador tanto pelo IARGS como pela UAB Rio Grande do Sul. É associado do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e é o diretor do Departamento de Direito Constitucional do IARGS. Vamos ver que ele não entrou ainda. Vamos ver se o doutor Eduardo entra aqui para se conectar. Oi, doutor Tiago, tudo bem? Boa noite. O doutor Eduardo ainda não entrou. Estamos aguardando, então, o doutor Eduardo. Comecei uns minutinhos antes, porque eu estou treinando com ele, doutor Tiago, para ver. Ele estava trancando a internet. Agora a Terezinha daqui a pouco já entra. Vamos ver se o doutor vai entrar. Olha aí. Não. Ah, sim, ficou melhor. Exatamente, doutor Tiago. A conexão tá muito ruim. Isso aí que é o problema. Então a gente estava tentando antes para ver se ele conseguia entrar. E agora a gente falou pelo WhatsApp há pouco e ele melhorou porque ele tirou do Wi-Fi e passou para o sinal do telefone mesmo, do celular. Tinha melhorado, mas eu não sei se ele não está conseguindo entrar agora. O que houve? Oi, Terezinha, tudo bem? Estou aguardando o doutor Eduardo. Oi, doutora Simone, tudo bom? Eu estava falando com o doutor Eduardo no WhatsApp agora e já tinha... O doutor... Oi, doutora Luíse, tudo bem? Eu tinha ficado já de entrar com o doutor Eduardo, de treinar um pouquinho antes das 8 e já ficar na live, mas ele não tá entrando, não sei o que houve. Tu manda um WhatsApp pra ele, Terezinha, faz favor? Senão acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Deixa eu ver se ele entrou aqui, não apareceu. Não, mas não entrou não. Vamos aguardar mais um pouquinho. A doutora Luísa é a palestrante da próxima quinta-feira. Vamos ler então o currículo da doutora Luísa, que já está aqui presente conosco. Doutora Luísa Garcia Spencer é advogada, formada pela PUC Rio Grande do Sul no ano de 2013, especialista em processo civil pela URGS no ano de 2017, membro da Comissão de Proteção dos Direitos do Consumidor da UAB Rio Grande do Sul. E ela vai nos falar sobre a aplicação da teoria do capitalismo humanista e a Covid-19, seguindo a nossa série de lives sobre a pandemia. Agora, ao final, eu vou falar com ela também um pouquinho. Mas primeiro eu preciso que o doutor Eduardo entre na live. O que será que aconteceu? Me dá um help aí, Terezinha, ver se ele falou com ele. Ah, tá tentando. Tá, mandou mensagem aqui. Então, vamos aguardar.
Bom, vou falando então de tudo que o IARG está fazendo nesses tempos de distanciamento social. Deixa eu achar minha colinha. A diretoria do IARGS, pela presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos que estão assistindo a live e agradece ao Dr. Eduardo Carrion, que vai nos brindar com o tema. Entrou, Dr. Eduardo, conseguiu. Vamos ver se agora eu chamo ele. Deixa eu ver aqui. Tá conectando, vamos ver. Alô? Aí, agora sim, tá ótimo. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo bem, estou à disposição. Tá, deixa eu ver uma coisa que eu botei aqui, uma imagem. Agora sim, tá. Eu tinha colocado a imagem da nossa live, da arte da live, para ficar mais legal, enquanto eu estava falando aqui, lhe aguardando. Eu estava dizendo, então, que a diretoria do IARGS, em nome da doutora Sulamita, que é a nossa presidente, saúda todos que estão presentes nesta live e agradece ao doutor Eduardo Carrion, que vai nos brindar com o tema de direito constitucional sobre as eleições municipais de 2020. Questões constitucionais com relação ao adiamento da data das eleições. Foi um tema bastante controvertido, mas acabou sendo mesmo adiada a data, né, doutor? Bom, o doutor Eduardo Creff Machado Carrion é professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da URGS e também da Faculdade de Direito da Fundação do Ministério Público. Agraciado com o título de comendador tanto pelo IARGS como pela UAB Rio Grande do Sul. Ele é associado do Instituto e também o diretor do Departamento de Direito Constitucional do IARGS. Doutor Eduardo, passo a palavra ao senhor, então. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade, também a organização e a condução, por tua parte, com muita competência, porque esse sistema, este aqui, eu não estou acostumado a utilizar. Sim, é diferente, né? Nós empregamos lá na FMP, utilizamos o Zoom e um outro sistema também para dar aulas. Então, este do Instagram não tinha ainda manuseado. Mas a tua orientação foi fundamental, me ajudou muito. Da Terezinha também, a Terezinha deu um apoio igualmente. Sim. Muito bem. Eu faço também os meus... Quer dizer, dou a boa noite para os que estejam eventualmente conectados. Eu gostaria de perguntar, a gravação, como é que funciona? Sim, ela é gravada e depois ela fica disponível no próprio Instagram e também no site do IARGS e no YouTube, no canal do YouTube do IARGS. Então, o senhor pode falar que depois as pessoas, quem não assistiu agora, pode assistir outro momento, não há problema. Isso. Muito bem. Então, eu teria o quê? Em torno de uma meia hora para... Uns 45 minutos, mais ou menos. Muito bem. Tá. Bem, o título... É que eu não estou aqui com eu li o que a publicidade do... eu vou colocar de novo. Só um pouquinho. Eu coloco aqui de novo. O senhor enxerga agora? Eleições municipais de 2020, questões constitucionais com relação ao adiamento da data. Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Antes de tudo, chamar a atenção que nós estamos falando simplesmente em adiamento da data das eleições e não propriamente em prorrogação de mandatos. Sim, são coisas diferentes. Isso. Embora pudesse haver uma sobreposição, haver adiamento da data das eleições com prorrogação de mandatos. Sim. O que ofereceria um problema no plano constitucional,
um pouco mais complexo. Sim. Então, neste momento, estamos apenas trabalhando com a ideia de adiamento das eleições. Inclusive, a emenda constitucional número 107, de 2 de julho, que fez estas alterações recentes, ela prevê ainda, no parágrafo 4º do artigo 1º, eu vou ler para facilitar Por favor, a compreensão, doutor. Sim. prevê que, no caso de as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nas datas previstas no caput deste artigo, o Congresso Nacional, aí vem uma série de condicionamentos, Sim. por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional, e ainda, e após parecer da Comissão Mista de que trata o parágrafo 2º do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, poderá editar decreto legislativo, bem, é uma espécie normativa própria do Congresso Nacional, que não é submetida à sanção presidencial, o decreto legislativo, assim como as resoluções. Então, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas para a realização do pleito, nestas hipóteses excepcionais, de um estado ou de um município. Mas a parte final do dispositivo é importante. Observada como data limite o dia 27 de dezembro de 2020. Então, mesmo nesta hipótese, tratar-se-á ainda de adiamento da data das eleições e não de prorrogação de mandato. Mas podemos cogitar, com o alastramento eventual da pandemia, que passe a se argumentar ou a se discutir a própria prorrogação dos mandatos. Então, eu vou, digamos, fazer uma reflexão, em grande parte, também a partir daí. Tá. Mas trazendo uma experiência histórica. Certo. No caso da Inglaterra. O que ocorreu na Inglaterra? Deixa eu só me localizar, até caiu aqui. Não tem problema, doutor. Bem, eu estou aqui fazendo uma remissão à história constitucional inglesa e me apoiando num dos principais tratadistas da Constituição inglesa, o Deasy. É uma obra de 1885. Certo. Como se trata de uma Constituição dita costumeira ou consuetudinária, composta por costumes constitucionais, muitas vezes nós não nos damos conta que a Constituição inglesa ela convive com inúmeros textos constitucionais escritos. As grandes declarações, a começar pela Magna Carta de 1215, mas inúmeros outros documentos ou textos constitucionais escritos no século XVII, no século XVIII. A par disto, há outros elementos na Constituição inglesa que são norma constitucional escrita, como, por exemplo, os Parliament Acts. E eu vou me referir exatamente a um Parliament Act e o comentário feito pelo Deasy. Eu estou com um texto em língua estrangeira, então vou fazer a tradução na medida do possível. Uma livre tradução. Perfeito. Não será tão livre, eu não vou inventar muita coisa. Muito bem. Em 1716, início do século XVIII, a duração do parlamento era, em virtude de um ato de 1694, era limitado a 3 anos. Em 1716, nós estávamos no transcurso da legislatura,
que encerraria no ano seguinte, 1717. Bem, uma eleição geral não poderia, em princípio, ser postergada além do ano de 1717. Certo. O rei e os ministros estavam convencidos, não sem razão, que a convocação dos eleitores, dos quais muitos eram jacobitas, era uma corrente política mais, digamos, radicalizada naquele contexto da época. Porque nós estamos aqui naquele contexto revolucionário das duas revoluções inglesas, né? Então, um momento de ebulição social, política. Talvez a minha imagem tenha se congelado. Travou, né? mas a gente está lhe ouvindo, doutor. Está ouvindo? Eu acho que tocou o seu celular, foi isso que travou. Perfeito. Tá, então, vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho já deve descongelar. Pode continuar que a gente está lhe ouvindo. Perfeito. Então, o rei e os ministros estavam persuadidos, estavam convencidos, não sem razão, que a convocação dos eleitores, muitos dos quais eram jacobitas, que era uma corrente radicalizada na história inglesa, colocariam em perigo não somente o ministério, conquistando uma nova maioria, né? Sim. Mas também a segurança do Estado. Isto na argumentação do Dicey, que é uma obra, como eu disse a vocês, de 1885, a primeira edição em inglês. Bem, é porque o Ministério convidou ou solicitou ao Parlamento, o Ministério solicitou ao Parlamento para votar o ato setenial de 7 anos. Sim. Agora eu explico. Vejam, é um Parliament Act, texto constitucional escrito, como eu estava alertando anteriormente. A Constituição inglesa é composta de inúmeros textos constitucionais escritos. Pois bem, segundo esta lei, a duração oficial ou legal do parlamento foi ampliada de 3 para 7 anos. Houve, na realidade, uma prorrogação dos mandatos. Bem, e os poderes da Câmara dos Comuns, então, em função, naquele momento, foram prolongados por 4 anos. Não por 7, só por 4. Somando com os 3 originais... Aí que ficava o 7, tá. Ficavam 7 anos. Por isso a expressão Setenial Act. Em inglês, Septennial Act, mas ato setenial. Pois bem, esta foi uma medida grave que consistiu em votar uma lei ampliando, né, o mandato dos parlamentares. Sim, ampliando em bastante tempo, né? Para justificar esse ato, que tem status constitucional, fez-se valer, ou assentou-se, a razão de Estado e a necessidade. O autor continua logo adiante e arremata. O Septennial Act foi, ao mesmo tempo, o resultado e a prova palpável desta soberania parlamentar. Quando a gente trabalha o sistema constitucional inglês, geralmente se alerta que, ou se procura explicar que na Inglaterra o que predominou na experiência histórica foi uma versão, ou digamos, uma vertente, para ser mais exata, da teoria ou da ideia de soberania popular. No caso, a soberania parlamentar. Distintamente da França, em que fortaleceu-se a ideia, ou a vertente, propriamente da soberania popular,
da teoria da soberania popular como gênero. Na Inglaterra, a soberania parlamentar. Pois bem, a nossa tradição é da soberania popular na sua vertente francesa. Sim. Então, realmente, a prorrogação de mandatos, em princípio, atingiria algo que é um princípio constitucional, no nosso caso. Sim. Mas, por outro lado, isso que eu quero chamar a atenção, mas antes disso, na nossa Constituição, no artigo 16, esse dispositivo é bem conhecido. O artigo 16 preceitua a lei que alterar o processo eleitoral. Isto vale também para uma emenda à Constituição, a rigor. Porque uma emenda à Constituição pode ter arguida a sua inconstitucionalidade. Então, poderíamos argumentar que uma emenda à Constituição também poderia ser alvo de uma ação de inconstitucionalidade. Pois bem, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Bem, tanto isso é verdade, o que eu referi antes, que este artigo 16, ele eventualmente se aplicaria também para uma emenda à Constituição, podendo, portanto, uma emenda à Constituição ter questionado a sua constitucionalidade. Tanto é verdade isto, que a própria emenda à Constituição número 107, esta de 2 de julho, que alterou as datas, ela indica, embora ela não tenha prorrogado os mandatos, alterou simplesmente as datas. Ela indica, ou ela preceitua no artigo 2º, é uma lei de 3 artigos. O artigo mais substancial é o artigo 1º. O artigo 2º é bem sucinto. Tá. O que preceitua esse artigo 2º da emenda constitucional número 107? Não se aplica o artigo 16 da Constituição Federal ao disposto nesta emenda constitucional. Foi uma tentativa, no meu entender, de se prevenir com relação a qualquer questionamento com base no artigo 16 da Constituição, que eu releio. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Sim. Bem, mas aqui, para levantar uma discussão num certo sentido, parece-me que, na hipótese, pelo que foi proposto, uma alteração de data. E eu estou cogitando também a eventualidade de esta alteração de data, dependendo da evolução da pandemia, ela vir a significar também uma prorrogação dos mandatos parlamentares. Aí, obviamente, teria que ser editada uma nova emenda à Constituição. Mas, para, digamos, nós vislumbrarmos possibilidades, né, parece-me que uma eventual nova emenda, que em face do prolongamento da pandemia, os riscos que acompanham esse prolongamento da pandemia, eu acho que seria temerário afirmar-se que esta eventual nova emenda ela se caracterize como inconstitucional. Acho temerária essa afirmação. Certo. Revendo algumas decisões do Supremo a respeito exatamente deste artigo 16, eu só vou chamar a atenção de 3 decisões. Uma, certo, de 2012, destacar uma frase apenas.
a importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral, positivado no artigo 16 da Constituição. Bem, o STF fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional. Do devido processo legal eleitoral. Devido processo legal eleitoral. 2, da igualdade de chances. 3, das minorias. Pois bem, não me parece que isto fique atingido, isto é, esse propósito, ou esse objetivo da regra constitucional, por uma eventual prorrogação de mandatos em face de uma crise sanitária. Bem, esta decisão é de 2000 tinha dito há pouco, 2012, foi ministro relator o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Há uma outra decisão anterior, de 2005. Bem, é com relação a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas o interessante é o teor da decisão do Supremo, é uma DIN também. Certo. A resolução TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, 21702/2004, que meramente explicitou a interpretação constitucional anterior dada pelo STF, não ofendeu a cláusula constitucional da anterioridade eleitoral. Seja porque, aqui está a fundamentação, seja porque não rompeu a essencial igualdade de participação no processo eleitoral. Não rompeu a essencial igualdade de participação no processo eleitoral das agremiações partidárias e respectivos candidatos. Seja porque não transgrediu a igual competitividade que deve prevalecer entre esses protagonistas da disputa eleitoral. E ainda, seja porque não produziu qualquer deformação descaracterizadora da normalidade das eleições municipais. E, finalmente, seja porque não introduziu qualquer fator de perturbação nesse pleito eleitoral, seja ainda, é mais um considerando, sim, porque não foi editada nem motivada por qualquer propósito casuístico ou discriminatório. E uma última decisão, deixa eu ver, eu acho que eu li as duas principais. Não, tinha... Não, o senhor leu uma de 2012 e uma de 2005, que é essa de 2004, agora falta uma, o senhor falou 3. 3. A de 2012 eu li, né? Leu, sim, que foi do Gilmar Mendes, né? Do STF. Então faltou, eu acho que a de 2011. Mas, isso, essa o senhor não falou. As duas são do Gilmar Mendes, as duas últimas. Tá. Bem, o senhor leu a do Gilmar Mendes do STF e a outra era do TSE. Bem, mas basicamente é isso. Tá. Eu não sei qual das duas aqui que eu deixei de ler, mas o teor é o mesmo. Não tem problema. Doutor, eu vou lhe interromper um minutinho, porque eu acho que eu vou ter que não é encerrar a live, o senhor fica na live, tá? Fico. Mas eu vou lhe chamar, eu vou desligar com o senhor e lhe chamar de novo para a gente ver se a sua imagem volta. Porque segue rodando aqui o coisinha, a gente está só ouvindo a sua voz. Posso fazer essa tentativa? Eu desligo então e me reconecto? Não desliga. Fica quietinho aí, não sai. Eu vou só vou tirar o senhor e lhe chamo de novo. Não sai da live, tá? Perfeito. Já chamo. Tá. Vamos chamar de novo o doutor Eduardo, então. Acho que ele saiu, vamos ver. Não, tá aqui. Vamos adicionar ele de novo para ver se vem com a imagem funcionando agora.
Tá aguardando, vamos ver. Aproveito a dar boa noite ao Dr. Rafael Canterge, à doutora Sulamita, que está nos assistindo, à doutora Beatriz Perufo, quem mais? Vamos ver aqui. Professora Carol Fernandes, doutora Delma Ibias, Terezinha, doutora Luíse, doutor Jorge Ribeiro, doutor Tiago. E agora, quando ele entrar, eu falo que a doutora Sulamita já fez uma saudação. Vamos ver se ficou tão ruim a internet dele. Ó, ele não tá conseguindo participar. Terezinha, tu tem como falar com ele, por favor? Vamos ver se a Terezinha consegue falar com o doutor Eduardo. Boa noite, Solange. Destacando também a presença do programa Momento Jurídico, que também tem feito lives de direito muito interessantes. E também continua com o programa, né? Mesmo que remoto, segue o programa. No canal 20 da NET? Escreve aí pra gente, por favor. Não sei se é a Rejane ou se é o Rogério. Se eu errei os nomes, me perdoem. Coloquem pra gente o horário do programa e o canal pra gente assistir, por favor. Vamos aguardar, ver se o doutor Eduardo entrou de novo. Entrou, vamos ver. Vou adicionar ele de novo. Tá aguardando, vamos ver. Senão vou ter que encerrar e entrar de novo com a live. Tá entrando, Terezinha? Obrigada. Tá aguardando aqui, vamos ver. Agradeço a paciência de todos, mas hoje todo mundo está sabendo que está uma chuva o dia inteiro e isso prejudica a internet. Fica ruim mesmo. Tem que compreender. Vamos ver. Tá aguardando, vamos ver se vai entrar. Ó, ele não está conseguindo participar. Eu vou chamar de novo. Vamos ver se vai agora. Agora estou aqui. Agora sim. Tá. Que bom, doutor. Pode continuar, por favor. Então, só para relembrar. Isso. Inicialmente, eu fiz uma remissão à experiência inglesa para dizer que na Inglaterra se consolidou a ideia de soberania parlamentar, que é uma vertente do gênero soberania popular, certo, em que pelo Septennial Act de 1716 houve uma prorrogação de mandatos parlamentares de 3 para 4 anos. Mas que esse precedente, que é da história inglesa, ele não é um paradigma para nós. Porque a nossa lógica é a lógica a vertente da soberania popular propriamente dita, o que seria surpreendente a prorrogação de mandatos. Bem, tanto que não foi essa a proposta da emenda constitucional 107. E fiz a leitura também do parágrafo da lei, fiz a leitura do parágrafo 4º do artigo 1º da Constituição. Extrema, ainda poderá haver um adiamento da data das eleições, mas até o limite, isto em um determinado estado ou alguns municípios, sim, até o limite de 27 de dezembro de 2020, de forma a que os novos eleitos assumam no dia
Primeiro, acho que Primeiro, dia 1º de janeiro de Mas 2021, né? tem a hipótese de haver um aprofundamento da pandemia e cogitar-se aí sim num um novo adiamento das eleições e prorrogação de mandatos, né? Aí nós nos depararíamos com o artigo 16 da Constituição. Já nos deparamos num momento, não é por nada que isso está até implícito nesta emenda 107. Eu fiz a leitura do artigo 2º. Não se aplica o artigo 16 da Constituição ao disposto nessa emenda constitucional. Bem, isso aqui não precisaria estar enunciado, porque por mais que diga isto, poder-se-ia eventualmente arguir a inconstitucionalidade desta emenda. Mas aqui há um reconhecimento exatamente que é possível arguir a inconstitucionalidade. Então, para se precaver, a própria emenda diz o seguinte: olha, nós estamos imunes a qualquer arguição de inconstitucionalidade. Bem, isso do ponto de vista constitucional não tem o mínimo significado. Sim. Dispositivo. Mas aí eu argumentei o seguinte: um respaldo na jurisprudência do Supremo, embora o Supremo reconheça a possibilidade de questionar-se uma emenda à Constituição, arguir-se a sua constitucionalidade, ou arguir-se, as duas expressões são utilizadas, arguir-se a sua constitucionalidade ou arguir-se a sua inconstitucionalidade. Em que pesa essa possibilidade, ou em outros termos, uma emenda à Constituição não é imune a um controle de constitucionalidade, mas levando em conta a jurisprudência do Supremo e sucessivas decisões, a matéria que poderia eventualmente ser suscitada numa DIN não me parece que revele, digamos, uma significância que justifica a declaração de inconstitucionalidade desta emenda. Quer dizer, não revela uma significância no que se refere aos aspectos formais, digamos. Eu não estou desconhecendo a importância da emenda de ter adiado a data das eleições. Bem, mas na hipótese de haver uma prorrogação de mandato através de uma nova emenda à Constituição, em decorrência da evolução da pandemia, mesmo nessa hipótese, acho que seria discutível a possibilidade de uma arguição de inconstitucionalidade. Por uma série de outras razões. Pois é, né? Em razão só da pandemia, não, por outras argumentações, doutor Carrion. Não, eu digo se fosse em função da pandemia. Tá. Que dificultasse o processo eleitoral. Sim. Que impossibilitasse a realização significativa da participação eleitoral. Sim. Uma abstenção, uma previsão de abstenção muito alta, que poderia deslegitimar o processo eleitoral. E uma decisão, então, do Congresso Nacional, novamente, através de emenda, aí sim, adiando numa segunda vez o processo eleitoral, mas se traduzindo esse adiamento também numa prorrogação de mandato. O que feriria, em princípio, os nossos princípios, né? Sim. Feriria, aparentemente, os nossos princípios constitucionais. Mas aí nós nos defrontamos, digamos, para trazer a argumentação, num certo sentido, qualificar melhor a argumentação, poderíamos dizer o seguinte: numa situação extrema, né, uma situação limite, oferecendo risco para a saúde pública, podemos nos reportar ao artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida. Aí se sobreporia a inviolabilidade do direito à vida nessa circunstância.
Veja, isso aí é uma tentativa de pensar esta hipótese, né, de novo adiamento. Esperamos Sim, que não se chegue a tanto. Mas mesmo nessa hipótese, parece-me, em princípio, que se possa argumentar que a emenda à Constituição, no caso, ela não configuraria necessariamente, dependendo dos termos, né, uma efetiva inconstitucionalidade. Mas isto, veja, é o tipo do raciocínio que eu teria que pensar um pouco melhor, claro. elaborar melhor e qualificar melhor. Mas não O creio primeiro que pensamento é esse: a vida vale mais que tudo, né, doutor? vai um pouco por aí. Lógico, as normas constitucionais elas não podem ser tangenciadas, né? Sim, Mas em uma situação de excepcionalidade, aí tratar-se-ia de uma colisão de direitos em que tem que ser feita a devida ponderação. Então, claro. eventualmente, em nome do direito à vida, afasta-se ou suspende-se provisoriamente uma regra constitucional, ou até um princípio Sim. constitucional, de ser incabível a prorrogação de mandatos, mas é uma circunstância de excepcionalidade. Travou de novo a imagem, né? Travou de novo. O senhor quer sair e entrar de novo? Como vocês acharem melhor. Vamos tentar de novo. Olha aqui, ó. Deixa eu só fazer uma pergunta que a Gisele Sim, saiu. A sua imagem, o senhor está me ouvindo, professor? estou Ela, ouvindo agora. ela gostaria de saber se o senhor entende que seria inconstitucional prorrogar o mandato até o ano de 2022. Bem, esta hipótese é mais problemática. Primeiro, Sim, do ponto de vista, assim, digamos, abstraindo as questões jurídicas, num ponto de certo. vista mais propriamente da análise política, isto seria não só um transtorno, mas eu acho que um problema grave para o sistema político. Pois é, A, né? a simultaneidade das eleições gerais com as eleições municipais. Porque dificilmente poderia se voltar atrás, a não ser se fossem fixados 2 anos de mandato para os eleitos nas eleições municipais de 2022. Digamos, se houvesse Sim, simultaneidade. Então, nas eleições gerais, mandato de 4 anos, salvo no caso dos senadores, em que o mandato é de 8 anos, e nas eleições municipais, mandato de 2 anos. Parece-me que seria problemático. é. Isso do ponto de vista de uma análise de ciência política, propriamente dita. Tumultuaria o processo político no Brasil. Mas do ponto de vista mais propriamente jurídico ou constitucional, a prorrogação de mandatos, é o que eu estava argumentando antes, Sim, apenas, e mesmo assim, a estudar ainda, a refletir se seria viável, mesmo assim, mas apenas numa situação de excepcionalidade e provisoriamente. Digamos que a pandemia se aguce, né? certo. Porque houve omissões do governo central. Nós poderíamos já estar fora do pico. Nós estamos ainda subindo a lomba. É. Se nós tivéssemos agido com antecedência, nós teríamos superado o pico. Bem, mas a vida aconteceu assim no Brasil, né? As Já, é, responsabilidades serão provavelmente cobradas no futuro, né? Mas em sim, face disso, mesmo que a pandemia se estendesse, dificilmente se estenderia além do ano de 2020, ou quando muito, início do ano de 2021. Então, sim, até a uma chegada da vacina, né? Que é o que dois esperamos. anos,
uma prorrogação por 2 anos dos mandatos não teria razoabilidade. Sim. Quando eu chamei a atenção de uma eventual colisão de princípios, o princípio da inviolabilidade do direito à vida, por outro lado, o princípio da representação e de mandatos certos, né? Então, a não prorrogação dos mandatos. Numa situação de excepcionalidade, poderíamos cogitar, então, a suspensão momentânea e provisória do princípio da renovação dos mandatos. Sim. Mas não por 2 anos. Aí me parece que uma emenda à Constituição que, no sentido da simultaneidade das eleições gerais e das eleições municipais, ela teria indícios, no meu entender, de flagrante inconstitucionalidade. Aí seria estender demasiadamente as possibilidades. Sim. Sem falar dos aspectos políticos que eu referi anteriormente, de tumultuar o processo político e eleitoral. Bem, então, estamos numa situação assim de uma certa instabilidade com relação ao próprio regramento, em Sim. que pese a emenda 107 ter fixado esse novo regramento, tudo é possível ainda, né? Vai depender da evolução da pandemia. De qualquer maneira, esta emenda, eu não vejo que ela apresente flagrantemente uma inconstitucionalidade. Certo. E não é pelo fato do artigo 2º da própria emenda Sim. dizer que não se aplica o artigo 16. Isto não tem como. Eu até acho que foi uma demasia legislativa esse acréscimo do artigo 2º. Não precisava ter acrescentado. Exatamente. Em tendo sido acrescentado, do ponto de vista da dogmática constitucional, soa estranho e até meio surrealista. Mas talvez tenha sido aqui um indicativo para evitar que as pessoas se precipitassem e tomassem iniciativas, né? Logicamente, a legitimidade ativa para propor uma DIN, ela não é tão ampla, mas Sim. poderiam entidades sindicais de âmbito nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e outros atores, outros sujeitos sociais, possuem a legitimidade ativa para propor uma TIM. Então, talvez esse artigo 2º da emenda 107, emenda constitucional 107, embora, não, no meu entender, não tenha consequência jurídica, é mais uma, digamos, um objetivo aqui ideológico, não no sentido perverso, ideológico no sentido de sinalizar, né? Não criem problemas, né? Está esta sinalização aqui, ou até acautelar, né? Ou Sim. desestimular, porque aí aquelas entidades, associações que talvez estivessem propensas a uma DIN, se desestimulem, porque vão enfrentar uma outra preliminar aqui. Se finalmente esse artigo 2º tem validade jurídica ou não. Tem eficácia jurídica ou não. Eu entendo que não. Mas aí é outro debate, né? Claro, então já passamos para outro debate. Apresentou-se uma dificuldade para desestimular questionamentos. Mas mesmo que se houvesse questionamentos, no meu entender, não há motivos relevantes ou substanciais para concluir-se que esta emenda seja inconstitucional. Perfeito. É basicamente isto, né?
Aí Então, temos ainda uns 15 minutos que eu fico à disposição. então eu vou lhe convidar para ficar quietinho aí, não saia, que eu vou desligar com o senhor e vou lhe colocar de novo na live para aparecer a sua imagem para a gente se despedir, tá bem, doutor? E eu desligo alguma coisa aqui? Não, não desliga, fica quietinho aí, não sai da live. Fico Eu já lhe quietinho. chamo, Tudo bem. fica quietinho. Eu já vou chamar o doutor. Ih, agora trancou o meu. Não, ó, o que eu fiz? Que confusão. Vamos ver aqui se eu consigo abrir. Aqui. Doutor Eduardo tá aqui. Vamos chamar ele de novo. Só para ele se despedir. Depois eu chamo a doutora Luíse. Vamos ver se ele vai entrar. Dessa vez se vai dar certo. Eu vou tirar o meu fone e vou ter que carregar um pouquinho meu celular, eu acho. Vamos ver se o doutor vai entrar. Agradeço a permanência e a participação de todos que estão aqui conosco. Sabemos que hoje foi um dia difícil aqui em Porto Alegre, choveu todo dia. Sabemos que os sinais da internet ficam todos mais lentos. Tudo funciona mais devagar, mas a gente tenta de novo. Vamos lá. Vamos aguardar então mais um pouquinho, doutor. Ó, não conseguiu de novo. Vamos ver se eu consigo chamar ele de novo. Vou chamar de novo o doutor. Vamos ver se ele vai conseguir. Tá aguardando, vamos ver. Vamos ver quem mais está com a gente aqui para agradecer. A doutora Cristiane Costa Neri, agradecer a presença. Gisele, doutora Sulamita. Doutor Tiago Brião. Ó, acho que ele vai entrar agora, tá conectando. Vamos ver. O senhor me escuta, doutora? Já estou ouvindo a sua voz. Vamos ver se entra a imagem. Sim, estou ouvindo, mas não entrou a imagem. Eu vou lhe chamar de novo. Vamos ver. Tá conectando, acho que... Ah, agora sim. Doutor, eu quero que o senhor se despeça. E eu só queria ler para o senhor a saudação da doutora Sulamita, que eu não consegui ler. Deixa eu achar aqui que ela escreveu mais cedo. Deixa eu ver aqui. Ela colocou: saúdo em especial meu amigo professor Eduardo Carrion, que hoje nos prestigia com essa importante explanação. Depois, que ela colocou mais uma coisinha. Acho que era isso. Depois foi a pergunta da Gisele. Não, aqui ela colocou. Professor Carrion é tão bom que apenas ouvir a voz já é excelente, elas colocaram. E é verdade. A doutora Maria Isabel Beck entrou agora aqui conosco também. Então, passo a palavra de novo ao senhor. Da Faculdade de Direito. Eu acho que foi minha aluna até. Deve ter sido. Agora foi a minha imagem que travou, não, mas acho que está funcionando. O senhor me enxerga, doutor? Eu estou enxergando. Ela, então tá. Ela então, está em movimento, mas em movimento meio cortado. Tá. Vamos aproveitar que a sua está bem e vamos fazer a sua despedida então, doutor. Seu encerramento, por favor. Ó, a doutora Maria Isabel Beck está dizendo que foi sua aluna. Foi aluna, isso. Foi aluna. Eu acho que lá nos anos 80, provavelmente. Talvez. Eu vou colocar o meu celular, só vou colocar para carregar. Tá lhe mandando um abraço, ela. Agradeço. Obrigado, Maria Isabel.
Então, doutor, não sei se o senhor quer Sim. complementar mais alguma ideia. Não, era isso. Então, esse momento é de aguardar ainda os fatos. Nós dependemos da evolução, né, desse Sim. processo da pandemia, Certo. mas essa situação toda permite também uma reflexão sobre os limites da norma jurídica. Por exemplo, um tema que eu trato muito nas minhas aulas, quando examino o constitucionalismo, é tentar mostrar para os alunos que constituições propriamente parlamentaristas só após o término da Primeira Guerra Mundial. As constituições anteriores, no século XIX, são constituições de monarquia Sim. limitada ou monarquia constitucional. Mas no final do período, final do século XIX, início do século XX, há práticas institucionais que já se traduzem em alguns países europeus no parlamentarismo clássico. São costumes constitucionais. Aí eu digo para os alunos, costumes contra a legem são inadmissíveis sob a égide de uma Constituição escrita e rígida. São admissíveis os costumes secundum legem e praeter legem, mas não costumes contra a legem revogadores. Aí eu sinalizo o seguinte, mas excepcionalmente, no final do século XIX, início do século XX, nós assistimos à força e à emergência de costumes contra a legem. Os textos constitucionais não davam mais conta da evolução do sistema político. Mas é uma situação excepcionalíssima, que não pode ser tomada como regra, Claro. porque fere a dogmática constitucional. Mas a norma jurídica, a norma constitucional tem limites também. Sim. Muda o mundo completamente, cai um meteoro na Terra, desaparece a nossa espécie, talvez até seja positivo, né? Que nós estamos destruindo o planeta. Sim. Talvez tenha sido um erro da evolução, um cochilo. A evolução se descuidou, foi tomar um cafezinho e surgiu o Homo sapiens. Deve ter acontecido isto. Pois bem, então, em situações de excepcionalidade, talvez, respeitados certos requisitos, ocorra a emergência dos fatos. Se a epidemia se alastra, a pandemia, né? E as pessoas não possam se deslocar para o ato eleitoral. Não Manter rigidamente o ato eleitoral pode deslegitimar o sistema político. Claro. Digamos que 20% a 30%, 40% participem no ato eleitoral. Os governantes eleitos serão deslegitimados. Exatamente. Bem, aí se pergunta, mas aqueles que tiveram a prorrogação do mandato? Bem, se for uma prorrogação provisória, em face da circunstância, ainda haveria uma razoabilidade. Por isso, quando eu respondi a questão anterior, fazer a coincidência dos mandatos em 2022, no meu entender, não só é problemático do ponto de vista, digamos, da abordagem, da análise política, mas eu acho que seria questionável no plano constitucional. Aí caberia uma arguição de inconstitucionalidade. É uma situação diferente. É diferente. Doutor, nós temos um minutinho. Um minuto dá para dar um suspiro e dizer um até logo. Eu aproveito para já estender o convite para uma próxima live, que aí a gente já vai estar bem ensaiado, vai ser um dia melhor, com a internet melhor. Perfeito. Para a gente ver o que vai ficar. Vamos ver qual a evolução da pandemia, se vai ter realmente um outro adiamento, se vai ser necessário o adiamento dos mandatos, né? E aí o senhor volta a falar aqui com a gente. Tá combinado? Tá. Perfeito. Eu agradeço a tua condução, né, o teu apoio, aos que participaram também. Não foi possível fazer uma interlocução maior em função dos limites, né, técnicos aí do sistema. E como, pelo que tu me falaste, essa live foi gravada, né?
Foi gravada. Ela pode ser disponibilizada. Sim, sim. Perfeito. Tá Então, bem, doutor? Vamos agradeço toda a atenção e muito obrigado por tudo. Tá bem, então. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.